Hoje vamos falar de uma seita. Não é uma seita religiosa, poderia ser, mas não é. Vou-vos falar de uma seita que acredita no Senhor que faz tudo. E acham que o Senhor que faz tudo vem mesmo fazer tudo. Essa seita era comandada por um líder espiritual, que se achava a Branca de Neve. Achava-se a Branca de Neve e por isso deveria ter 7 anões. Mas acabou por ter mais de 15 anões. Porque achava que os anões eram pequeninos e que eram fáceis de comandar. Ou de dar as ordens necessárias. O que ele não previu era que esses anões não obedeciam às ordens. Um ao outro, com receio, com medo, obedecia às ordens. Os outros não queriam saber do líder, o Pinóquio, ou que achava que era o Pinóquio, e que, portanto, mentia a torto e a direito. Esse Pinóquio, o líder, começou a ter grandes admiradores, não só dentro da seita, mas também fora da seita. Aqueles que realmente começaram a acreditar no Sr. Pinóquio. E um dia, o Sr. Pinóquio conseguiu encher num plenário muitas pessoas. Muitas pessoas. Ganhando, assim, a confiança de mais de 40% da população daquela localidade. E assim ficou a ser um líder absolutista, totalitário e deixou de acreditar mesmo no Senhor que faz tudo. Ora, ele que se achava Pinóquio e que mentia para ele e para os outros, na verdade ele achava que acreditava no Senhor que faz tudo. Mas não acreditava porque fé não tinha nenhuma. E portanto dizia: o Senhor que faz tudo, venha e vai fazer. E isto aconteceu nos vários ministérios que ele criou, não espirituais, ministérios, departamentos que iriam determinar e comandar e orientar as diretrizes de cada ministério e as diretrizes que vinham e que vão do Conselho dos Diretores da seita. Ora bem, a verdade é que esses ministérios e os seus coordenadores, a única coisa que sabiam e que sabem fazer é desperdiçar dinheiro. A única coisa que sabem fazer é não fazer nada. A única coisa que sabem fazer, ou que deviam de fazer, era fecharem a boca, demitirem-se dos seus cargos, bem como o Pinóquio. O Pinóquio que não está a fazer absolutamente nada, apesar de ter ganho uma maioria confortável de militantes do líder, do Pinóquio, de cerca de mais de 40% da população de uma cidade. O Pinóquio, que achava que não tinha nome, pediu que lhe dessem um nome e houve alguém que sugeriu: António Costa. E o Pinóquio gostou do nome e ficou como António Costa. O António Costa, o líder desta seita, achava que podia fazer tudo, uma vez que mais de 40% da população estava com ele. Mas a verdade é que não pode fazer tudo. Ele tenta fazer tudo, mas não pode fazer tudo. Porquê? Porque não faz nada. Não faz nada. Não faz nada no departamento ou no ministério, como quiserem chamar, da saúde. No ministério das finanças.
no Ministério da Economia, no Ministério da Educação, no Ministério da Segurança Social, no Ministério da Habitação e tantos outros ministérios e secretarias de Estado que eu continuasse aqui a elencar, nunca mais prosseguia o resto da história desta seita. A verdade é que nada se fazia nestes ministérios, até que um dia começou a haver uma convulsão popular. Começaram a desconfiar que, afinal, há cerca de 2 anos, acreditaram neste líder, o Pinóquio. Não haviam de acreditar, porque sabiam que ele era o Pinóquio, não haviam de acreditar, mas, enfim, acreditaram. Deram uma chance ao Pinóquio. E o Pinóquio aproveitou esses 40 e tal % da população que aderiu à seita e, portanto, o Pinóquio, o que é que ele faz? Começa a não fazer. E ainda teve ali uns meses, uns cerca de 6 meses, que ainda fez alguma coisa. Depois, rapidamente lhe passou a vontade. A ele e aos seus anões, que neste caso estavam maribando para ele. Ora, o Pinóquio era Pinóquio, mas herdou os anões da Branca de Neve, que também era ele. Portanto, ele foi Branca de Neve, já tinha os anões. Deixou-se ver Branca de Neve, passou a ser Pinóquio e levou os anões com ele. Estamos a falar, exatamente, dos coordenadores dos vários ministérios. Podemos chamar ministros. E assim, esta é uma história de uma seita que não é seita, e estamos a falar do Partido Socialista, do António Costa, primeiro-ministro, e de toda a escumalha que ele escolheu para os diferentes ministérios da República Portuguesa. É disto que nós estamos a falar. E que ele estava à espera de senhor faz tudo e que não faz nada. Estava à espera que houvesse milagres no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde e em quase todos os ministérios, só para dizer estes dois são aqueles que estão a explodir pelas costuras. E também, a verdade seja dita, o país está numa verdadeira convulsão. É greves por todo lado. Se não é neste momento, já foram, são, algumas vão continuar a ser, porque está tudo descontente. Estão todos descontentes, principalmente os funcionários públicos. Estão todos descontentes com este governo. O governo do Sr. António Costa. Falando dos professores, o PSD, através do presidente, Luís Montenegro, já disse que fraseadamente iria ser reposto, ou poderá ser reposto, os 6 anos, 6 meses, e penso que são 6 dias, a reposição dos salários. E, portanto, se ele o disse, vai fazer. Não sei como é que este primeiro-ministro, o António Costa, e este governo, e o PS, dizem que é impossível de se fazer. Ora, eu acredito profundamente no presidente do PSD e dos seus assessores. E, portanto, nós hoje falamos desta seita, a seita do senhor que mente muito, ele e os seus anões mentem, e ele mente muito mais. É Pinóquio, toda a gente já sabe, cada vez que diz uma mentira, peço desculpa, cada vez que diz uma mentira, o nariz cresce. De tal maneira que já tem folhas, já arrebentaram folhas no galho, no nariz, que é de madeira. Portanto, estão a ver, se nós continuarmos a ter este líder por mais 2 anos,
ainda havemos de ter uma árvore no lugar de um primeiro-ministro. E foi isto. Falámos sobre a seita. Até à próxima.